Olá galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula sobre mecânica, uma aula de mecânica, sobre o tema trabalho mecânico. Tá? Nós temos que tomar alguns cuidados a respeito desse tema, porque ele é uma base muito importante para você compreender toda a frente associada, todo o conteúdo associado à energia. Nesse começo, energia mecânica, mas depois outras modalidades de energia. Primeiro, galera, quando nós usamos o termo mecânico, nós estamos associando a ideia do movimento. Então, nós queremos o trabalho envolvido com o movimento. Então, nós vamos fazer aqui uma jogada, um bate-papo bem tranquilo sobre um exemplo bem prático para você ter noção do que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma superfície, tá? Por enquanto sem atrito, para ficar fácil o nosso raciocínio. Imagine um objeto bem grande, uma caixa de massa M, tá? Então tem aqui uma caixinha de massa M. E você vai empurrar essa caixa. Imagine que você é o agente aqui nesse nosso exemplo. Legal? Você vai pegar essa caixa e vai aplicar nela uma força, o agente físico que vai fazer com que ela passe por uma variação de velocidade. Legal? Quando você aplicar essa força nessa caixa M, inicialmente em repouso, ela vai começar o seu movimento, já que não tem nenhum tipo de atrito aqui, para facilitar o nosso primeiro exemplo, você vai poder já de cara aplicar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. Ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai aplicar uma força constante e vai ter uma aceleração constante. Então vamos pensar na força constante por enquanto. Tudo bem? Detalhe é, quando você aplica essa força, você está gastando uma quantidade de energia. Um exemplo bem simples. Energia essa que, por exemplo, você adquiriu ao comer algo. Uma linguagem mais popular, você ingeriu calorias de algum alimento, de um pedaço de chocolate, e essas calorias, essa energia, uma parte dela você vai transferir para essa caixa. E aí presta atenção no seguinte, quando você aplicar uma força nessa caixa e ela sair do repouso, começar a aumentar a sua velocidade, você pode aplicar a equação de Torricelli para descobrir, por exemplo, qual é a velocidade final dela à medida que ela vai passando por um deslocamento, à medida que ela entra em movimento. Se eu isolar a aceleração aqui nessa equação, passo V0 ao quadrado subtraindo. Então, V final ao quadrado menos V0 ao quadrado, a velocidade inicial, e passo 2 ΔS dividindo. Aqui eu isolei a minha aceleração na equação. Tudo bem? Se eu substituir essa aceleração aqui, o que eu vou obter? Que a minha força é igual a massa vezes toda essa minha aceleração. V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2 ΔS. Eu vou passar esse ΔS para lá multiplicando e vou chegar na seguinte conclusão. Vamos lá. Isso aqui é muito importante para nós entendermos vários detalhes que vão aparecer daqui para frente. Tá? Força vezes o deslocamento, o ΔS, é igual a, vou aplicar a distributiva, massa vezes a velocidade final sobre 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Aí eu quero que você perceba o seguinte, isso aqui que eu estou destacando tem um nome. Talvez você pense assim, eu já sei o que é isso. Calma, vamos conversar mais um pouco. Isso aqui que eu estou destacando agora, na verdade, é a mesma aplicação da anterior, leva o mesmo nome, só que isso aqui é um final e isso aqui é um inicial. Então, qualquer coisa final menos inicial, por exemplo, temperatura final menos temperatura inicial, isso a gente conhece na física como uma variação. Certo? Tudo bem? Essa variação ela é igual ao produto força vezes o quê? Vezes deslocamento. Então, vamos pensar juntos aqui. Vamos lá.
Quando você empurrou essa caixa e essa caixa se deslocou, o nosso bate-papo inicial foi: poxa, se você empurrou essa caixa, você está fazendo ela se movimentar, mas você está gastando energia. E a partir do momento que você empurra essa caixa se desloca, ela ganha parte dessa energia que você está gastando. Então, a energia que você gasta, ela pode ser associada com a energia recebida pela caixa. Então, isso aqui ó, é a massa da caixa, a velocidade final da caixa. Isso aqui é a massa da caixa, a velocidade inicial da caixa. Isso aqui é uma variação. É exatamente a variação da energia da caixa. Então, esse ΔE é a variação de energia, ou seja, a energia que a caixa, vamos colocar assim entre aspas, absorveu de você. Você gastou energia e a energia foi recebida pela caixa. A energia que você gastou está nesse produto, mas como é igualdade, energia é energia. A variação de energia do cara, o cara perdeu energia, então ele tem uma variação de energia para menos, e a caixa tem uma variação de energia para mais. Essa energia, a partir de agora, com exatamente essa equação, é a energia que a caixa ganhou e uma energia de movimento. Então, essa energia nada mais é do que a nossa energia cinética. Então, a energia cinética ela é calculada a partir de agora por essa equação. Então, essa é a famosa energia cinética. Legal? Então, tanto de energia cinética que a caixa ganhou, é o tanto de energia que você, vamos chamar agora você de operador, que o operador gastou. E o operador gastou energia quando ele aplicou uma força e a caixa passou por um deslocamento. Se ela teve um deslocamento, ela entrou em movimento. Então, essa energia aqui é uma energia mecânica. Então, essa energia cinética, ela é um dos tipos de energia o quê? Mecânica. Ela é uma energia de movimento. Então, se você, o bonequinho, o operador, você gastou energia e essa energia para a caixa transformou-se em energia mecânica, nós, a partir de agora, vamos chamar isso aqui de trabalho. Então, isso aqui vai ser o trabalho. Só que o trabalho é associado ao movimento. Então, isso é o trabalho mecânico. Então, o trabalho mecânico, ele me dá a noção da quantidade de energia, por exemplo, gasta pelo operador, não importa qual modalidade é essa energia, que foi transformada em energia o quê? De movimento. Aí, o trabalho mecânico. Um tipo de energia qualquer que virou energia de movimento. Então, o trabalho mecânico da força. Então, lembrar que é a força que realiza o trabalho. Legal? Nesse meu modelo aqui, 100% da minha força no meu desenho simplificado está sendo utilizado para o movimento. Quando, por exemplo, eu tiver uma força aplicada de uma forma diferenciada, como por exemplo assim, ó, imagine que eu tenha uma caixa, uma superfície lisa, sem atrito, e eu empurro essa caixa, por exemplo, agora com uma força na diagonal, uma força em que uma fração dessa força, vamos colocar aqui a pontilhada, uma componente desse vetor vai fazer o movimento ao longo da minha superfície horizontal e uma outra componente dessa força não me ajuda no movimento. Na verdade, vai acabar comprimindo um pouco mais a caixa contra o chão. Então, se essa força aqui eu vou chamá-la de F, essa daqui seria uma componente Fx. E essa daqui para baixo seria uma componente Fy. Legal? Então, na verdade, o que vai me interessar é essa componente Fx aqui, ó. E eu busco essa componente Fx, certo? De acordo com a angulação da força com a horizontal. E aí, o meu trabalho mecânico a partir de agora, nos exercícios, nós vamos calcular como sendo tal, uma letra grega, pode ser o tal, sendo como produto força vezes o deslocamento
vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? Que é o ângulo entre a força e a minha horizontal, tá? Tanto que esse vetor aqui, se eu trago ele aqui para baixo, ele passa a ser nesse triângulo aqui de baixo, ó, o meu cateto adjacente ao ângulo alfa, e aí cateto adjacente pela hipotenusa me dá o cosseno do ângulo, tá? É muito comum também você encontrar a fórmula do trabalho com a letra W maiúscula, da língua inglesa, work, literalmente. Força vezes D vezes o cosseno de θ. Então, muitos autores colocam no lugar do ΔS D para deslocamento, no lugar do alfa o θ e assim por diante. Então, qualquer forma dessa aqui pode ser utilizada para você representar o seu trabalho mecânico. Tranquilo? Esse trabalho mecânico é uma grandeza associada à energia. A nossa energia é uma grandeza escalar. Então, quando você, por exemplo, come uma barra de chocolate e lá está dizendo que você ingeriu 1000 calorias, eu não preciso de orientação para essa energia. Tá? Então, a energia é uma grandeza escalar. Então, o nosso trabalho também é uma grandeza escalar. Qual é a unidade do nosso trabalho? O nosso trabalho tem como unidade Newton vezes metro. A unidade de trabalho é o joule. Legal? Então, no Sistema Internacional de Unidade, a energia, o trabalho, tem como unidade o joule. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então, nós vamos agora fazer alguns exercícios na sequência para você ter a melhor compreensão disso daqui.